E talvez o mais importante, como uma mudança naquilo que elas acreditavam dentro de si mesmas se traduz em uma mudança no que elas se tornavam capazes de fazer no mundo. Responder a essas perguntas aparentemente inocentes é destravar o que talvez seja o maior segredo da nossa existência. E fazer isso é entrar no reino indistinto, nebuloso, que tem sido campo de batalha de filósofos e religiões durante séculos, e agora é considerado a última fronteira da ciência, o mistério da consciência e da realidade. Código de Crença 24. O milagre que é possível para qualquer pessoa é possível para todos. O ponto crucial do mistério, tanto para cientistas como para filósofos, é o de que nosso mundo cotidiano não parece ser o mundo real. Em vez disso, estamos vivendo o que é descrito como uma ilusão, o que os antigos chamavam de realidade de sombras. Isto é, o reflexo de algo ainda mais real do que o nosso universo do dia a dia. O fio condutor que corre através de cada uma dessas ideias é o fato de que a realidade real não está aqui, não está nem perto daqui. Embora nosso corpo esteja certamente neste mundo, a força viva que se expressa através dele tem seu fundamento efetivo em outro lugar, como uma realidade maior que nós, a qual simplesmente não somos capazes de ver do nosso ponto de vista vantajoso. Do ponto de vista histórico, a ciência tende a descartar comparações como essas, desconsiderando-as como meras histórias criadas por pessoas não científicas para explicar o que elas não compreendem ou simplesmente não têm outras explicações para abordá-las, isto é, até recentemente. Agora, a existência de dimensões superiores, a suspeita crescente de que o nosso mundo é uma simulação e a noção de que a consciência é o material, o estofo, de que tudo é feito é, hoje, a concepção em que as conversas científicas começam. Quer olhemos para tudo da perspectiva da ciência ou da espiritualidade, ainda chegamos ao ponto de partida formulando a mesma pergunta temporal. Quão real é nossa realidade? Quão real é o real? Quando indagado a respeito de sua crença na realidade, Albert Einstein frequentemente respondia com palavras que soavam mais como as de um filósofo do que as de um cientista. Por ser comumente citado como alguém que afirmava que a realidade é apenas uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente, mostrando-nos com isso que ele suspeitava que o nosso mundo cotidiano poderia não ser tão determinado pela certeza quanto gostaríamos de pensar. Em um discurso para a Academia Prussiana de Ciências, que proferiu em 27 de janeiro de 1921, ele esclareceu sua visão da realidade como cientista. Na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são corretas, começou, sugerindo que ainda não conhecemos tudo que existe para se conhecer sobre como o mundo funciona. Ele continuou. E na medida em que as leis da matemática são corretas, elas não se referem à realidade. Que avaliação poderosa e honesta da posição em que nos encontramos na compreensão do universo e de nossa existência. Em palavras simples e diretas, a mesma mente que descobriu como liberar a energia de um átomo estava nos dizendo que a explicação sobre como o universo funciona ainda estava em disputa. No budismo Mahayana, o Sutra Lankavatara é considerado um dos sutras, textos sagrados mais importantes. Acredita-se que ele é o registro direto das palavras de Buda, proferidas quando ele ingressou na grande ilha do Ceilão, hoje Sri Lanka. Entre as chaves centrais do texto está a ideia de que não há objetos externos em nossa realidade. Tudo o que existe é consciência. Dentro da consciência de tudo o que é, tanto o mundo da forma como o mundo da ausência da forma resultam de uma imaginação subjetiva e especial. Então, embora qualquer experiência certamente pareça real o suficiente para nós, os ensinamentos afirmam que é somente para onde dirigimos nossa atenção enquanto estamos tendo um sentimento sobre o objeto que focalizamos que uma realidade possível torna-se aquela experiência real. Em outras palavras, o que vivenciamos como realidade cotidiana é uma forma de sonho coletivo. Exceto por uma ligeira variação na linguagem, essa antiga tradição assemelha-se muito a teorias emergentes sobre a realidade virtual. Tanto nas velhas como nas novas maneiras de pensar, estamos intimamente entrelaçados no tecido da própria realidade. Em ambas, é por intermédio de nossa interação enquanto estamos no sonho que as possibilidades de nossa mente se tornam realidade do nosso mundo. Em vez de pensar em nós como outsiders, estranhos, misteriosamente
gotejados dentro da experiência de nossa realidade terrestre, essas tradições sugerem que somos inseparáveis dela. Podemos ter uma ideia do quão profundamente se estende a interconexão entre nós e a realidade se pensarmos na conexão semelhante que há entre a gota d'água e o oceano onde ela é encontrada. Embora seja possível separar os dois sob certas condições, geralmente é difícil saber onde uma termina e a outra começa. Para todas as intenções e propósitos, assim como o oceano e a gota são uma e a mesma coisa, somos parte da realidade que estamos criando. O que torna as ideias de realidade virtual e de tempo onírico tão atraentes são as semelhanças inconfundíveis entre o que elas nos dizem sobre a maneira como a realidade funciona. Como mencionamos no capítulo 1, por exemplo, John Weller, na Universidade de Princeton, sugere que não apenas desempenhamos um papel na realidade, mas também desempenhamos um papel principal no que ela chama de universo participatório. Como participantes, descobrimos que o ato de focalizar nossa consciência, de olharmos para algum lugar e examinarmos o mundo, é um ato de criação em si mesmo e de si mesmo. Somos os que estão olhando, somos os que estão examinando nosso mundo. E para onde quer que olhemos, nossa consciência faz algo para nós percebermos. O elemento comum que é a chave em todas essas ideias é o fato de que, em um universo participatório, você e eu somos parte da equação. Somos simultaneamente catalisadores para os eventos de nossa vida e experimentadores daquilo que nós criamos. Ambos estão acontecendo ao mesmo tempo. Código de Crença 25. Em uma realidade participatória, estamos criando nossa experiência, bem como experimentando aquilo que criamos. Como criadores e experimentadores, a pergunta que pede para ser indagada é esta: se nossa interação com o universo está constantemente criando e modificando o nosso mundo, então como sabemos quais interações têm quais tipos de efeitos? Em outras palavras, quais são as regras que descrevem como nossa realidade funciona? Você tem sabedoria de reconhecê-las quando as vemos? Ou seria possível que já as encontramos? Poderiam as leis da física estar nos mostrando os meandros de como a realidade desempenha seus papéis? Nesse caso, então, à medida que os cientistas resolvem os mistérios da natureza, eles também estão nos mostrando as chaves espirituais do nosso próprio empoderamento. No entanto, destravar isso com sucesso significa que precisamos levar em consideração para tudo que vemos como as regras são testadas. Isso inclui as anomalias, os fenômenos que nem sempre se ajustam aos que as teorias predizem. Como descobrimos com frequência, são efetivamente as anomalias que nos ajudam a obter mais detalhes sobre as chaves sutis que nos abrem caminhos para reconhecer como tudo realmente funciona. Isso nos leva ao ponto em que nos encontramos hoje: a procura das regras da realidade. Ao longo dos últimos 300 anos, cientistas propuseram, testaram e atualizaram suas explicações sobre como funciona o universo e fenômenos como a gravidade e a luz. O problema é que todos os esforços levaram a um lugar onde agora temos dois conjuntos de regras para descrever o que vemos em diferentes partes da mesma realidade: a física clássica e a física quântica. Em 1687, as leis de Newton estabeleceram os fundamentos para a ciência da física clássica. Juntamente com as teorias de James Clerk Maxwell sobre a eletricidade e o magnetismo, enunciadas em meados da década de 1860, e as teorias da relatividade de Albert Einstein, por volta do fim da década de 1900. A física clássica foi tremendamente bem-sucedida em explicar os fatos que ocorrem em grande escala que vemos, como o movimento dos planetas e galáxias e maçãs caindo de árvores. Ela nos serve tão bem que somos capazes de calcular as órbitas de nossos satélites e até mesmo de colocar seres humanos na Lua. Durante o início da década de 1900, no entanto, os avanços científicos nos mostraram dois lugares da natureza onde as leis de Newton simplesmente não parecem funcionar: o mundo muito grande das galáxias e o mundo muito pequeno das partículas, o mundo quântico. Antes dessa época, simplesmente não dispunhamos da tecnologia para observar a maneira como os átomos se comportam durante o nascimento de uma estrela distante ou para perscrutar o universo subatômico. Nesses dois domínios,
o muito grande e o muito pequeno, os cientistas começaram a reconhecer fenômenos que não podiam ser explicados pela física clássica. Às vezes, por exemplo, a energia quântica, isto é, a energia elétrica, eletrônica, luminosa, etc., que todos conhecemos, referenciada ao nível quântico, onde ela é produzida e veiculada, se manifesta como partículas e age exatamente da maneira como se supõe que as partículas o façam. E quando ela o faz, segue as regras físicas que os cientistas usam para descrever coisas individuais, quando o mundo parece certo e todos estão felizes. Outras vezes, porém, a energia em seu nível quântico parece desafiar essas leis. Pode parecer em muitos lugares ao mesmo tempo, comunicar-se com o passado a partir do presente e até mesmo mudar de uma coisa particulada para não coisas ondulatórias distribuídas como ondas invisíveis em conformidade com as exigências da situação. E é esse o comportamento que muda tudo. Como somos feitos do mesmo material que parece violar as regras que descrevem nosso mundo, seu comportamento também muda as regras que descrevem a nós e a quem nós acreditamos que somos no mundo. Um novo tipo de física, a física quântica, teve de ser desenvolvida para poder explicar essas exceções. A diferença nas maneiras como os mundos quântico e cotidiano parecem operar criaram duas escolas de pensamento entre os cientistas. Cada um tem suas próprias teorias para apoiá-lo. O grande desafio que restou foi o de unir essas duas diferentes linhas de pensamento em uma visão única do universo, uma teoria unificada. Fazer isso requer a existência de algo que conecte o muito grande e o muito pequeno, de maneiras que estamos apenas começando a compreender. E esse algo permaneceu um mistério, mesmo que possamos tê-lo visto já em 1909. Será que o mundo muda porque estamos olhando para ele? Embora a ideia de que nossas crenças e a realidade cotidiana estejam intimamente conectadas seja antiga, a prova científica da conexão surgiu repentinamente com um único experimento realizado em 1909. A própria demonstração é simples. O pensamento que levou a ela é visionário. Os resultados são tão profundos e significativos que ainda estamos falando sobre eles hoje. Com toda probabilidade, até mesmo os cientistas que realizaram agora o famoso experimento da dupla fenda não sabiam exatamente quão profundamente suas descobertas afetariam suas vidas, o mundo inteiro e o futuro de nosso planeta. Como poderiam saber? Eles estavam simplesmente realizando um teste científico, explorando o material de que tudo é feito, as partículas quânticas de nosso corpo e do universo. Em seu laboratório na Inglaterra, o físico Geoffrey Ingram Taylor começou sua demonstração enquanto encontrava uma maneira de disparar o material de que os átomos são feitos, as partículas ou quantum, plural de quantum, de luz chamadas fótons, de um projetor para um alvo a uma curta distância. Aqui está a chave. Antes que os fótons pudessem atingir o alvo, eles precisavam atravessar uma barreira que tinha duas fendas. Assim como a água pode atravessar os muitos orifícios em uma rede protetora de janela quando descongela do estado sólido para o líquido, o experimento de Taylor mostrou que os fótons faziam algo muito semelhante. Para a perplexidade dos cientistas, os fótons mudavam da forma da partícula, ou forma particulada, que poderia passar através de uma abertura, por vez no anteparo, a fenda única, para a forma da onda, ou forma ondulatória, que poderia atravessar muitas fendas no anteparo, na verdade, uma dupla fenda. A razão pela qual isso é tão surpreendente é o fato de que não há, na física clássica, absolutamente nada capaz de explicar como o material de que tudo é feito é capaz de mudar a própria natureza de sua existência.